é de alta relevância para a saúde pública e é uma doença que afeta cerca de 300 mil brasileiros. A doença celíaca é uma enteropatia mediada pelo sistema imune, disparada pela ingestão de cereais que contêm glúten em indivíduos geneticamente predispostos. Essa doença é caracterizada pela atrofia total ou parcial da mucosa da porção proximal do intestino delgado. E com isso, os indivíduos não conseguem digerir alimentos que possuem glúten. O glúten é a principal proteína de armazenamento do trigo e de outros cereais, e a fração do glúten que é solúvel em álcool, a gliadina, contém a maioria dos componentes causadores da doença. Estudos demonstram que, embora quase todas as pessoas comam grãos e estejam dispostos ao glúten e à gliadina, a maioria não desenvolve a doença celíaca. Isso ocorre em razão de outros fatores do hospedeiro determinar se há ou não o aparecimento da doença, como doenças pré-existentes, fatores genéticos e outras comorbidades. A ampla gama de possíveis sintomas varia consideravelmente entre indivíduos, inclusive em um mesmo indivíduo em diferentes fases da doença, o que, de certa forma, dificulta o diagnóstico. A prevalência da doença celíaca entre os países e em populações europeias ou de ancestralidade europeia varia de 0,3 a 1%. Muitos casos provavelmente permanecem sem diagnóstico. No Brasil, os dados estatísticos oficiais são desconhecidos, mas estima-se que 300 mil brasileiros são portadores da doença, com maior incidência na região sudeste. A doença celíaca acomete tanto homens quanto mulheres, porém observa-se uma maior prevalência de diagnóstico entre mulheres, de 2 a 3 vezes maior, quando comparado com homens, atinge predominantemente indivíduos de cor branca. Essa diferença de aumento para mulheres diagnosticadas com doença celíaca pode se justificar pelos sangramentos menstruais mensais, que fazem com que haja uma demanda maior de ferro e vitaminas, e com isso acentuam-se os efeitos da má absorção. Outro aspecto muito importante do conceito atual de doença celíaca é a autoimunidade. É hoje bem reconhecido que a doença celíaca se associa com outras doenças autoimunes e que a prevalência da doença celíaca em doentes com diabetes do tipo 1 é mais elevada do que na população em geral. Para entender melhor o assunto de hoje, vamos chamar o nosso correspondente Marcos Luan para falar sobre a morfologia do segmento gastrointestinal de uma pessoa normal. Bom dia, Adriana. Bom dia, eu sou Marcos Luan. Estou aqui para falar sobre a morfologia do intestino delgado. Bom, para entendermos sobre a doença celíaca, é de suma importância conhecer o local de sua manifestação. Anatomicamente, a região é o intestino delgado. Mas como essa região se forma no indivíduo? Qual a sua localização exata no corpo? Quais são as suas particularidades? O intestino delgado é um segmento do trato digestório encarregado dos processos terminais de digestão e dos mecanismos de absorção dos nutrientes obtidos na digestão. Por isso, sua morfologia deve ser condizente para executar tais tarefas. O intestino delgado mede cerca de 5 a 6 metros de comprimento, sendo dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e ilho. O duodeno mede cerca de 25 cm de extensão. O jejuno mede cerca de 2,5 metros de comprimento e o ilho mede cerca de 13,5 metros de comprimento. Podemos observar nessa figura aqui a raiz do mesentério, que suspende tanto o jejuno quanto o ilho. Duodeno é a primeira porção do intestino delgado e tem formato grosseiramente em C, de certa forma, abraçando a cabeça do pâncreas. Possui de 20 a 25 cm de comprimento e é dividido em 4 partes. Número 1, parte superior, estende-se do órteo pilórico do estômago até o colo da vesícula biliar. Parte descendente, número 2, estende-se do colo da vesícula biliar até a margem inferior da vértebra lombar 3. Esta parte do duodeno contém a papila duodenal maior, entrada comum para os ductos colédoco e pancreático, e a papila duodenal menor, entrada para o ducto pancreático acessório. Parte inferior ou horizontal, número 3, é a região mais longa do duodeno, passando pela veia cava inferior, a aorta e a coluna vertebral, e a parte ascendente, número 4, segue no sentido ínfero-superior até a margem superior da vértebra L2, terminando no nível da flexura duodeno-jejunal. Jejuno e ilho. O jejuno representa 2/5 de estágio do intestino delgado,
Sua maior parte está no quadrante superior esquerdo do abdômen, possuindo diâmetro e espessura de suas paredes maiores que do ilho, como pode ser observado nessa figura aqui. O ilho forma os 3/5 de estágio do intestino delgado, sua maior parte está no quadrante inferior direito. Comparando-se ao jejum, suas paredes são mais delgadas, estende-se até a junção ilho-cecal, sendo o seco uma estrutura já do intestino grosso. Em pessoas vivas, a diferença entre ambos pode se dar pela cor vermelho forte do jejum, devido à presença de uma grande vascularização, e o ilho apresentar mais gordura no mesentério. O intestino delgado apresenta basicamente 4 túnicas a dizer. Uma túnica mucosa, representada em 1 aqui, apresentando um epitélio simples cilíndrico com células caliciformes e planura estriada, microvírus dos enterócitos, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo formando projeções, chamadas de vilos ou vilosidades intestinais, número 5 aqui, além de conter glândulas tubulosas simples. A mucosa apresenta também uma camada muscular da mucosa. Número 2, que é a submucosa, tecido conjuntivo frouxo e glândulas presentes apenas no duodeno. Túnica muscular, representada em 3, 2 camadas de músculo liso, uma camada circular interna e uma longitudinal externa, e uma túnica serosa, número 4, exceto em segmentos retroperitoneais. Existem também as criptas intestinais. Falando-se histologicamente das 3 partes do intestino delgado, o duodeno apresenta vilos em formato grosseiramente foliáceo, glândulas de Líberco na mucosa e glândulas de Brunner na submucosa, que são glândulas tubulosas mucosas que desembocam no fundo das criptas de Líberco, produzindo muco alcalino que protege a mucosa duodenal do quimo ácido advindo do estômago. Jejum no milho. Vilos geralmente mais longos, em formato digitiforme, ou seja, estreitos na base e largos no ápice, e sem glândulas na submucosa. O diagnóstico de jejum no ilho é basicamente a ausência de glândulas na submucosa. Agora vamos entender um pouco mais sobre a fisiopatologia da doença com a nossa profissional especializada Vanessa. Oi, Diária, bom dia, Diana. Eu sou a Vanessa e eu tô aqui para falar sobre a fisiopatologia da doença celíaca. A doença celíaca é um distúrbio intestinal imunológico disparado pela ingestão de glúten. O glúten é digerido pelas enzimas da borda escova e do lumen do intestino delgado, em aminoácidos peptídeos, incluindo o peptídeo alfa-glandina, de 33 aminoácidos. Porém, na pessoa com a doença celíaca, a ingestão dessa proteína é altamente prejudicial ao organismo. Então, vamos entender como é esse processo para melhor compreender a doença. O glúten é uma proteína, e como proteína, sua digestão começa no estômago pelo suco gástrico, que contém ácido clorídrico, produzido pelas células parietais ou oxínticas, e pepsina, produzida pelas células principais ou zimogênicas. Aqui, observamos um esquema dessas células e, ao seu lado, uma imagem de ultramicroscopia. Aqui, vemos o estômago em uma microscopia de luz, e abaixo, em aumento melhor, as células estão evidenciadas, sendo a célula parietal mais arredondada, piramidal, com citoplasma intensamente acidófilo e núcleo arredondado e central, e a zimogênica com citoplasma basófilo, núcleo eucromático de formato arredondado, situado no citoplasma basal. Elas possuem grande quantidade de cisternas, de retículo endoplasmático granular no citoplasma, por isso possuem basofilia basal ao microscópio óptico. Já esse citoplasma apical é preenchido pelo aparelho de Golgi, que é bastante desenvolvido e possui muitos grânulos de secreção. A digestão do glúten se continua no intestino delgado, o local principal de absorção de nutrientes pela ação de proteases do suco pancreático, como a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipeptidase. Todas elas são produzidas pelo pâncreas em sua forma inativa ou zimogênica. A tripsina como tripsinogênio, a quimiotripsina como quimiotripsinogênio e a carboxipeptidase como procarboxipeptidase. E elas são ativadas no duodeno. Sua ativação ocorre pela enteroquinase, presente na membrana plasmática dos microvílos. Uma vez liberado o suco pancreático no duodeno, o tripsinogênio entra em contato com a enteroquinase e é ativado em tripsina. Então, a tripsina, por sua vez, ativa os demais zimogênios, as enzimas ativas. Assim,
essas enzimas quebram as proteínas e oligopeptídeos em tripeptídeos, dipeptídeos, que são oligopeptídeos menores, em aminoácidos, e eles são então absorvidos através do transportador PEPT1, que realiza um simporte com prótons e se situa perto de um outro transportador, o NHE3, que realiza um antiporte de sódio próton. E, assim, para que esses oligopeptídeos e aminoácidos possam entrar nos enterócitos, é necessário haver um ciclo fútil de prótons. Histologicamente, a parede do intestino delgado possui 4 camadas: a camada serosa, que não dá para ver nessa imagem, a muscular própria, a submucosa e a mucosa. O foco aqui para compreender a doença celíaca será na camada mucosa. A mucosa intestinal é caracterizada por apresentar vilosidades intestinais, que são projeções alongadas da mucosa em direção ao número. Além dessas vilosidades da mucosa, há as microvilosidades, que têm por função aumentar ainda mais a capacidade absortiva do intestino, aumentando a área de superfície de contato celular com o alimento. Esses microvilos são advindos da planura estriada, que é observada no microscópio de luz. Já no microscópio eletrônico, é possível visualizar melhor essas pequenas projeções. Como já foi dito, os aminoácidos de peptídeos e tripeptídeos são transportados para dentro das células epiteliais, onde, no citosol dessas células, são hidrolisados e se transformam em aminoácidos isolados, que então passam através de canais da membrana celular basal para a corrente sanguínea. O mesmo acontece com o glúten em indivíduos normais. Já em pessoas com doença celíaca, o glúten é degradado e forma alfa-gliadina. E esse aminoácido é resistente à degradação por proteases gástricas, pancreáticas do intestino delgado e penetra a mucosa, atingindo a lâmina própria. Nesse local, sofre deaminação pela transglutaminase tecidual e passa a ter uma alta afinidade por receptores, atingindo as HLA-DQ2 e DQ8 localizados na superfície das células apresentadoras de antígeno. Elas vão promover a ativação das células TCD4, presentes na lâmina própria, provocando a liberação de várias citocinas. Essas citocinas estimulam a maturação das células B e a expansão de plasmócitos que induzem a produção de anticorpos contra a gliadina, o endomísio e a transglutaminase tecidual. Nesse processo, ocorre a liberação de outras substâncias, como interferon gama e moléculas pró-inflamatórias, que contribuem para o dano tecidual. A lesão intestinal inicia-se com o aumento do infiltrado linfocitário, seguido de hiperplasia das células das criptas e atrofia das vilosidades, e conduz à liberação de citocinas inflamatórias que causam dano tecidual na mucosa e ativam as células plasmáticas para produzir anticorpos contra a gliadina, a transglutaminase e o endomísio. Assim, ocorre a atrofia da mucosa do intestino delgado, levando ao prejuízo na absorção de nutrientes, vitaminas e sais minerais e água. Além disso, a gliadina também estimula as células epiteliais a expressarem a interleucina 15, que dispara a ativação e proliferação dos linfócitos intraepiteliais, CD8, que são induzidos a expressar NKG2D, o marcador de células natural killers, e assim esses linfócitos se tornam citotóxicos. A essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando o porquê de alguns indivíduos apresentarem a doença celíaca e outros não. Isso pode ser explicado por fatores embrionários genéticos. A doença celíaca está relacionada à presença de antígenos de histocompatibilidade humana, HLA, classe 2, codificada pelos genes DQ2 e ou DQ8 no cromossomo 6, presente em mais de 95% dos pacientes celíacos. Cerca de 90 a 95% dos pacientes com doença celíaca possuem a combinação de alelos HLA-DQA1 0501 e HLA-DQB1 0201, na configuração cis ou trans, que codificam heterodímero DQ2. Os pacientes DQ2 negativos possuem HLA-DQA1 0301 e DQB1 0302, que codificam heterodímero DQ8. Esses heterodímeros são responsáveis pela apresentação do peptídeo da gliadina, o antígeno, que é formado após a ação da enzima transglutaminase tecidual e pelo posterior desencadeamento do processo patogênico da doença. Estudos recentes demonstram a existência de marcadores genéticos não HLA-DQ2 e DQ8 em pacientes com doença celíaca. Porém, esses genes parecem contribuir para a predisposição genética da doença em graus variados e ainda pouco estabelecidos.
A determinação do HLA-DQ2 e DQ8 é uma ferramenta útil para excluir a doença celíaca ou tornar o diagnóstico pouco provável. Deve ser solicitado quando o diagnóstico não está bem definido ou em casos em que a biópsia intestinal não será realizada. Já se a biópsia for realizada, o que se espera ver no intestino é a diminuição das velocidades, hiperplasia da cripta e número aumentado de linfócitos CD8. Essa perda de área de superfície de contato causa má absorção de nutrientes, diarreia, desidratação, perda de vitaminas e nutrientes e emagrecimento, sintomas característicos da doença celíaca em alguns casos. Aqui podemos ver imagens de biópsias de celíacos e essa imagem aqui é uma biópsia antes da dieta sem glúten e essa é uma biópsia após a dieta sem glúten. É possível perceber que a lesão regrediu e que as velocidades se tornaram mais evidentes. Já essa imagem é de velocidades do intestino delgado afetado pela doença celíaca, em comparação com velocidades do intestino delgado normal. A doença celíaca também pode ser percebida ao auxiliar uma endoscopia. A endoscopia de pacientes celíacos apresenta um aspecto semelhante a paralelepípedos, como é percebido nesse esquema e nessas imagens, em comparação com o intestino delgado normal ao lado. Vamos chamar nossa correspondente, Alexandra, que está com a presidente da Associação dos Celíacos do Brasil, na unidade do Rio de Janeiro, Aline, para falar um pouco mais sobre a instituição. Oi, Diana. Oi, Áurea. Eu estou aqui com a Aline Mendes, que é vice-presidente da ACELBRA do Estado do Rio de Janeiro, e a gente vai fazer algumas perguntas para ela hoje. Então, como surgiu a ACELBRA e quais são os objetivos da associação? A ACELBRA ela surgiu através de um fórum de discussão de mensagens no Yahoo. Algumas celíacas participavam desse grupo, na verdade era um fórum da ACELBRA de São Paulo, e elas se conheceram, né, eram pessoas do Rio, elas marcaram um encontro e fizeram um encontro estadual, uma caminhada para a divulgação da doença celíaca em Copacabana, e elas decidiram fundar a ACELBRA. Elas se conheceram em 2003, 2004, nesse fórum, né? Não tinha CUT, não tinha Facebook nessa época. Hoje em dia os grupos de celíacos eles são muito fortes no Facebook, a gente tem o Viva Sem Glúten, que é um grupo enorme, com muita informação, mas nessa época esses grupos não existiam. Aí elas fundaram a ACELBRA em 2005, nessa época. A ACELBRA ela promove ações, né, de diversas formas, né, relacionadas à doença celíaca e às desordens relacionadas ao glúten. Né? A gente prima por divulgar muito a doença celíaca, fazer com que as pessoas conheçam a patologia, né, que ainda é muito desconhecida, apesar da moda, do glúten, enfim, as pessoas ainda não conhecem muito a doença celíaca. A gente fez uma ação super importante esse ano. A gente iluminou o Cristo Redentor na cor verde, que é a cor da doença celíaca, no dia do celíaco. A gente elabora materiais informativos, a gente tem uma super parceira que ajuda a gente na elaboração, né, desses materiais, que é a Raquel Benatti, uma das fundadoras, que ela atualmente ela mantém o site Rio Sem Glúten. E a gente também atua muito na questão da segurança alimentar. Então, a gente participa de conselhos de segurança alimentar para discussão de políticas públicas voltadas para essa área. Então, gente, a Aline, além de vice-presidente da ACELBRA, também é celíaca. Então, eu vou pedir para ela contar um pouquinho para a gente como foi a experiência dela com o diagnóstico e contar um pouco como é a vida dela atual também com a doença celíaca. Meu diagnóstico ele foi em junho de 2013. Ele foi um pouco diferente da maioria, porque, infelizmente, as pessoas demoram muito tempo a ter um diagnóstico. Eu não sei se os médicos não identificam, não conseguem ligar os sintomas e as manifestações que as pessoas têm à doença celíaca. Então, normalmente, as pessoas são detectadas, né, são diagnosticadas com doença celíaca num estágio já mais avançado, depois de sofrerem muito tempo com a doença. Foi o caso da minha mãe, eu descobri por conta dela. A minha mãe já estava anêmica há muito tempo, ela ficou anêmica durante 6 anos e ninguém descobria, e ela só ingerindo ferro e não adiantava, né, porque era uma questão de absorção. E passando muito mal, não conseguia sair de casa, muita diarreia. Ela conta isso para todo mundo, ela fala, eu tomava suco de goiaba para poder sair de casa, e muito mal-estar, assim, aquele quadro assim, bem clássico, né, em termos de manifestações gastrointestinais.
E aí teve um dia que ela passou super mal, achou que fosse até coração, aí começou a fazer uma bateria de exames e chegou na doença celíaca. E foi efetivamente diagnosticada após sofrer, né, durante tantos anos. E desde o diagnóstico eu apoiei muito a minha mãe, né? Ela logo conheceu o médico que diagnosticou a minha mãe, logo indicou a Selbra, isso foi muito importante, deu o panfleto da Selbra. A gente compareceu a uma reunião e nessa reunião teve uma palestra sobre contaminação cruzada, foi super interessante. E todo mundo veio falar comigo. Ah, você sabia que é uma doença genética? Você deveria fazer os exames, Aline, é bom, faz e tal. E eu olhando assim para as pessoas, gente, eu não sinto nada. Não sou celíaca não, tal, mas eu sou muito cuidadosa com a minha saúde, então eu falei, vou fazer um exame de sangue, né? E essa orientação, né, para quem tem familiar celíaco, né, incluir na rotina de exames os exames sorológicos, fazer endoscopia com biópsia, se tiver algum sintoma, verificar, né, se também é celíaca. E eu fiz, e deu positivo, né, o exame de sangue deu positivo, e aí eu fui encaminhada para endoscopia, com biópsia, e deu leve linfocitose. Eu ainda não tinha a atrofia das velocidades. Eu estava começando, né, com a manifestação da doença, eu estava com a B12 um pouco baixa. E aí o médico falou, olha, você tem um alimento genético, você tem um exame de sangue, vamos ver a sua resposta à dieta sem glúten. E foi automático, né? Eu tirei o glúten, meu exame ficou perfeito, né? Meu exame de sangue. Você, como celíaca e vice-presidente da Selbra, tem algum recado para dar para nós, futuros médicos? Tenho sim, é um ponto que a gente sempre discute, é que, infelizmente, nem todos os médicos têm conhecimento sobre a doença celíaca. E seria ideal que todos tivessem conhecimento mínimo e lembrassem da doença celíaca, né? Quando se depararem com alguns sintomas de seus pacientes e sequelas. O ideal é que o médico tivesse esse olhar e que passasse pela cabeça dele. Será que esse paciente é celíaco? Por exemplo, né? A gente, obviamente, né, espera que o gastro conheça muito bem, mas espera que as outras especialidades também tenham uma noção. Por exemplo, um ginecologista que tem uma paciente com um aborto de repetição, né, deveria passar pela cabeça dele. Será que ela não está com problema de fertilidade por conta de doença celíaca, por causa da não absorção de nutrientes? Ou um dermatologista com um paciente com queda de cabelo? Será que não é a doença celíaca pela questão da absorção também? Um paciente com osteoporose, com problemas neurológicos, depressão, tudo isso pode ser causado pela doença celíaca, né? Enxaqueca. E com isso a gente aumentaria o número de casos de celíacos, né? Infelizmente, a maior parte dos celíacos ainda não tem diagnóstico. A gente tem uma estimativa de que 1% da população seja celíaca, mas a maioria não sabe ainda. Então, seria muito importante que os médicos, mesmo não sendo, né, o gastro, lembrasse da doença celíaca, fizesse o devido encaminhamento do gastro, para que também a gente tenha uma redução das sequelas, né? Muitas sequelas às vezes são irreversíveis ou são de difícil tratamento. Então, a gente diminuiria muito, muito mesmo esse tempo de sofrimento até o diagnóstico, né? As pessoas realmente sofrem bastante com sintomas e acaba sendo até um alívio quando a pessoa tem um diagnóstico, até um momento de felicidade para os celíacos. Então seria muito bom se vocês pudessem auxiliar nesse processo. Então é isso. Muito obrigada, Aline, por ter dado essa entrevista para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom falar de doença celíaca e propagar essa informação. Obrigada mesmo pela oportunidade. Agora, a nossa repórter Kelly Aparecida vai entrevistar o gastropediatra Dr. José Junqueira, que também é membro da Selbra. Bom dia, Áurea, bom dia, Diana. Estamos aqui com o Dr. Junqueira e ele vai falar para a gente um pouco sobre a doença celíaca. A primeira pergunta a gente gostaria de saber qual a diferença entre a doença celíaca, alergia e intolerância ao glúten. Então, na realidade, a gente tem a doença celíaca, uma doença genética, é uma doença que tem marcadores genéticos específicos, é uma doença autoimune, aliás, é a única doença autoimune que a gente conhece definitivamente o desencadeador, o gatilho que desencadeia. A alergia já é mediada, isso é uma coisa importante de frisar. Não é comum, mas eu conheço alguns pacientes, criança, por exemplo, que não pode entrar numa padaria, porque ela entra na padaria na mesma hora o olho incha por causa da presença da farinha de trigo. Então, é uma doença também de origem imune e que desencadeia a produção de um IgE específico para trigo, e isso é que vai desencadear todos os sintomas. Então, nós temos aqui nas duas pontas doenças imunes.
o desencadeamento imune. E no meio, eu tenho um grupo que, na realidade, a gente chama de sensibilidade, não de intolerância, mas de sensibilidade ao glúten, ou ao trigo, vamos falar assim, né? Porque não é só o glúten, o trigo tem outros componentes, e que a gente, na realidade, não sabe muito bem. Alguns autores, existem algumas pessoas que a gente considera como gurus da doença celíaca. Então, tem o professor Marco Maki, que é lá da Universidade de Tampere, na Finlândia, tem o professor Kutiara, que é da Universidade de Chicago, tem o Fasano, que hoje trabalha em Harvard. Eles acham que, na realidade, alguns desses pacientes, isso é uma miscelânea de pacientes, mas tem alguns desses pacientes que, na realidade, são celíacos, mas a gente não tem marcadores para eles. Eles respondem de uma outra forma. Existe um outro grupo que entra dentro daquele grupo que a gente chama de, hoje é conhecido como os FODMAPs, que é Fermented Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides e Polióis. Então, são pessoas que fermentam açúcares da dieta de uma maneira diferente. Então, ele tem distensão abdominal, dor abdominal, tem diarreia. Parte dos pacientes com cólera irritável também estão entrando dentro dessa categoria e que, na realidade, o indivíduo ele tem uma fermentação anômala de um frutano, que é um açúcar complexo, contido no trigo. Existe algum grupo que tem mais chance de ser afetado? Então, tem. Essa é uma das razões pela qual a gente passou a fazer mais diagnóstico de doença celíaca. Porque quando se criou os testes sorológicos, a gente começou a procurar em grupos. Então, síndrome de Down, síndrome de Williamson, todos os pacientes com tiroidite de Hashimoto. Existe uma tendência de que pacientes com doenças reumáticas também devam ser investigados. Os parentes de primeiro grau de todo paciente celíaco, então 30% deles vão ser celíacos, mais ou menos isso, em torno de 30%. O que mais? Os diabéticos, né? Diabetes tipo 1, a gente tem muito paciente aqui na UFRJ, no Instituto de Pediatria, a gente tem muito paciente celíaco que vem do diabetes, então paciente que não cresce, etc. Isso é uma categoria que a gente tem que prestar muita atenção, porque o diagnóstico é mais difícil nesse grupo, porque os testes sorológicos podem ser positivos sem ele ser doente, porque como é um transtorno imunológico, eu posso ter esses marcadores. Atualmente existe um exame que a gente não tem no Brasil ainda, que é a antitransglutaminase 2, que separa um pouquinho o joio do trigo nesses pacientes. Então a gente consegue mais ou menos identificar esses pacientes, diferenciar esses pacientes, que é um tipo de diagnóstico bastante difícil. Mas esses grupos, particularmente síndrome de Down, as tireoidites de Hashimoto, os pacientes reumáticos e os familiares, eles têm que ser todos investigados. Quando duvidar da doença celíaca, como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito com aqueles testes sorológicos. Então, a gente tem basicamente a antitransglutaminase, IgA, que ela tem uma especificidade, uma sensibilidade maior. Eu tenho o antiadomísio, que também é IgA, que também tem uma sensibilidade e tem uma correlação com a atrofia velocitária muito grande. Então, isso é uma coisa importante. Então, quando a gente pede o exame, ele vem por titularidade, ele vem 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20. Quanto maior a titulação, a diluição, maior chance eu tenho de ter uma atrofia de velocidade. Hoje a gente tem a antigliadina deaminada, porque a antigliadina, aquela antigliadina, a gente não usa mais, aqui não tem o menor sentido fazer, porque a gente provou-se que a sensibilidade e a especificidade são extremamente baixas. E ainda obrigatório fazer a biópsia. A biópsia ainda é obrigatória. Raríssimos casos. Vai ser publicado agora, não sei se nesse mês de setembro, outubro, o último guideline de doença celíaca. Eu tive agora no congresso na Escócia, onde se apresentou esse guideline, e em casos muito específicos, onde a antitransglutaminase seja 10 vezes maior do que o ponto de corte, e onde o antiadomísio seja maior que 1 para 40, você não precisa fazer biópsia, porque isso é igual à biópsia que a gente classifica como 3C, que é a atrofia total de velocidade. Então, é o único caso que eu não preciso de biópsia. Fora isso, precisa de fazer biópsia e confirmar. Ela ainda é o padrão ouro. Eu estou frisando bem isso, é bom a gente frisar, porque tem muita gente que se diz celíaco que nunca fez uma biópsia. Tem aos montes. E tem um monte de médicos, colegas, nutricionistas, etc., que tiram o glúten da dieta do paciente sem fazer a biópsia, e o camarada fica rotulado como celíaco, que na realidade ele não é celíaco. Ele pode ter sensibilidade ao glúten, que eventualmente vai passar, ou pode ser alérgico ao glúten, que também vai passar, dependendo da idade, vai passar. A gente vai ficando por aqui, e muito obrigada, Dr. Junqueira, por ter aceitado participar do nosso trabalho. Claro, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, de vocês divulgarem um pouco sobre a celíaca. É isso aí. O jornal Entre News vai ficando por aqui. Desejo a todos um bom dia e um excelente final de semestre.